Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Aleluia. Tem gente assim, pastor, tem esse livro? Tem, irmão. Fica depois de Juízes, antes de Samuel. E fica na Bíblia Sagrada. No Velho Testamento, após Juízes, antes de Samuel. É um livro pequenininho, 4 capítulos. Aleluia. Para você conhecer a história de como surgiu o dia 8, eu não contei porque é muito grande, porque tem muitos mitos na internet. Então o site que eu achei mais coerente foi o Wikipédia, e até postei lá no Face, lá no meu Face, depois você olha lá, que tem a história com detalhes e é muito grande. Mas principalmente sobre lutas sociais, políticas e econômicas da mulher. E as suas exigências. Amém? Aleluia. Quantos acharam o livro de Ruth? Diga amém. No seu capítulo 1, vamos ler alguns versículos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiveram as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando elas, levantaram e choraram. E disse: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda que eu tivesse. Tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Eis que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e choraram. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Fecha os teus olhos, ó Deus Santo. Eis a tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra, e não eu, Senhor, tem o poder de mudar todas as coisas, de curar enfermidades. A tua palavra, enquanto eu prego, Deus, eu te peço, visita os teus filhos. Senhor, enquanto eu prego a tua palavra, vai curando. Enquanto eu prego a tua palavra, Senhor, vai abrindo as portas. Enquanto eu prego a tua palavra, visita os familiares dos teus filhos. Aquele que está enfermo no hospital, enquanto eu prego a tua palavra. Porque não de mim, mas a tua palavra ela é poderosa, viva e eficaz.
Toma esse altar, Deus, que é por honra, é de honra e direito teus. Ministra sobre nós nessa noite. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte a palavra de Deus, querido. Glória a Deus. A história que nós temos aqui é uma história de amor, amém? É uma história de amor, uma história de resgate e de graça também. Como nós lemos no início do capítulo, Noemi e seu marido Elimeleque moravam em Belém, e Belém significa casa de pão. E Belém tinha um nome antigo chamado Efrata, por isso que diz, e tu Belém Efrata, ou Efraimita, porque era de Belém. E aí, querido, Belém pertencia a Judá, as terras de Judá, e passou uma grande fome aquele lugar, uma grande escassez, ao passo que Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, peregrinaram até onde tinha alimento, para salvar a sua casa, a sua família e a sua posteridade. E eles vão até Moabe. Moabe também era parte de Israel. Moabe tomava uma parte perto do Mar Morto, umas planícies, e Moabe vem lá de trás, descendente de Ló, mas é uma história complicada, depois você vai ler todo o capítulo. E os moabitas, que eram filhos de Moabe, que tornou-se a cidade de Moabe, um lugar. Então chega nesse lugar Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos. Chegou nesse lugar, Noemi perde o esposo, ele morre. E os seus 2 filhos casam com 2 mulheres, Orfa e Ruth. Quase 10 anos se passaram, morrem os 2 filhos de Noemi. E aí Noemi, então empobrecida, perdeu tudo o que tinha, ela chega para as suas noras e diz assim, olha, agradeço o que vocês fizeram, foram boas esposas, mas voltem para a casa dos seus pais, porque eu vou voltar para Belém, porque eu ouvi falar que lá tem pão, mas eu não posso lhes oferecer nada. E elas choraram, e aí ainda insistiram ficar com Noemi, e aí Noemi disse, voltem, não precisa ficar comigo, eu não tenho mais filhos para dar a vocês, não posso abençoá-las mais, e agradeço por tudo que vocês fizeram, foram boas noras, éramos uma família feliz, mas não temos mais nada. E Orfa então volta para a casa dos seus parentes, mas Ruth, de onde nós lemos o versículo 16, um texto lindo e maravilhoso, uma declaração linda de uma pessoa que tinha resolvido. Ela diz assim, não insistes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth diz assim para sua sogra, e sogra é um tema que está nas piadas, nas histórias, né? A sogra, falar da sogra, né, Bira? Bira, o que aconteceu, Bira, que você levantou os olhos? Bira, fala bem da tua sogra, hein, Bira? Olha aí, hein? A minha sogra é uma bênção, amém? Glória a Deus. Se minha sogra estiver me assistindo, eu te amo, minha sogra, ó. Viu? Ganhei uns pontinhos com a varoa. Amém? Ela ama a sogra dela também. Amados, mas a relação de Noemi com Ruth era maravilhosa, na realidade com as 2 noras. Mas Ruth toma uma decisão e o texto, se você continuar lendo, Noemi
está vendo que Ruth estava resolvida na sua decisão. Ruth estava decidida naquilo que ela tinha decidido, ela estava resolvida em ficar com a sua sogra, independente do que viesse, porque elas tinham uma relação. E agora você imagina os exemplos da vida de Noemi, como não foi essa mulher, irmãos, porque agora o caminho de Ruth estava aberto. Ruth podia, ainda era nova, jovem, Ruth podia fazer o que quisesse, podia curtir, podia arrumar outro marido, mas ela decide seguir a sua sogra, porque ela viu uma mulher de exemplo, uma mulher de caráter, e quis segui-la. Assim como eu tenho na minha casa, minha mãe que deu muitos exemplos para mim, para minhas irmãs, nos criar nos caminhos do Senhor, não deixar que a gente decidisse não vir para a igreja, naquilo que ela estava resolvida. Minha mãe nos ensinou, tem que ir para a igreja, não tem essa, eu não quero ir, não estou com isso, eu estou com aquilo, vamos para a casa de Deus. Minha mãe nos ensinava, ore antes de dormir, lê a Bíblia, só pode dormir depois que orar e ler um versículo. Hoje a maioria das crianças dorme com o celular em cima do peito, né? Assim também foi ensinada a minha esposa com sua mãe. Eu aprendi muito, porque a minha sogra conhece muito da Bíblia Sagrada. Ela é uma pastora formada no curso de teologia. E minha esposa estudou muito com a minha mãe. Então, que exemplo foi Noemi? De modo que Ruth quis segui-la. E a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, querido, quem tem sido você, Noemi? Irmã, mulher, não só você, homens. O seu exemplo dentro da sua casa, para os seus filhos, no seu trabalho, aonde você anda, ou no trânsito, tem sido Noemi? As pessoas olham para você e querem seguir o teu Deus, querem estar contigo porque sabem que de você sai unção, de você sai uma palavra, sempre que as conforta, sempre que as mudam, sempre um conselho bom ou não? Porque de outra maneira Ruth queria seguir Noemi, a não ser, como nós vemos, um exemplo de mulher, um exemplo de sogra. Orfa, você também viu que queria seguir, mas Noemi diz assim, volte. E Orfa, tudo bem, eu vou voltar, mas eu queria ir com você. Ruth não. Ruth falou assim, eu não vou voltar, onde você for eu vou. Porque talvez Ruth poderia completar e dizer, eu quero ser como você. Na realidade ela disse isso em outras palavras, no versículo 16 ela diz assim, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela estava falando para sua sogra, eu vi a tua vida, eu conheço a tua história, eu sei o Deus que você serve, eu sei que Deus permitiu que o seu marido fosse, que os seus filhos fossem, mas a história não acaba aqui. Irmãos, será que nossos filhos olham para nós, vem a promessa de Deus ou vem sofrimentos? Pastor, a gente sofre, claro, mas a postura, como você se posiciona, é que faz toda a diferença. Porque se seus filhos olham para você, não vem desespero, vem lágrimas, mas vem uma pessoa forte. Há lágrimas porque sim, Deus, porque eu estou sofrendo, estou num momento difícil, mas vem o posicionamento de alguém que não desiste, não para diante das circunstâncias, porque sabe que consigo, mesmo em meio às lutas, tem Deus, Deus está com ele. Deus está com você, irmão. E então, Noemi, e a gente vai ver esse texto aqui, quando Ruth diz assim, lembra de Pedro, porque Jesus começa a fazer um discurso das dificuldades da vida, começa a fazer um discurso de como é difícil seguir a Deus, e aí Jesus fala assim, olha,
vocês, diante desse discurso, vocês podem seguir a sua vida. Sigam o seu caminho. E aí Pedro faz uma das declarações que são muito fortes, e uma das palavras mais lindas da Bíblia, e Pedro diz assim: aonde eu vou, Senhor Jesus, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Ei, não diga para eu me afastar de Ti, aonde Tu fores eu irei. Foi o que Noemi disse, parece as palavras de Pedro: aonde eu irei, se só Tu tens a palavra de vida eterna? E, irmão, você tem que dizer todos os dias o que Ruth disse para Noemi. Você tem que dizer enquanto vier as circunstâncias, dificuldades. Não diga: eu não vou à igreja hoje que eu estou triste. Diz: ó Deus, eu vou à Tua casa, porque aonde eu vou, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Quem pode me abençoar, me abrir portas, me curar? Só o Senhor pode. Então, querido, Noemi viu que Ruth estava resolvida. Irmão, a Ruth não estava mal resolvida com relação ao evangelho, não. A Ruth não estava assim: será que eu levo a Bíblia hoje? Será que a rua está muito cheia, o ônibus vai estar muito cheio, ou o BRT eu não vou levar não, vai ser uma vergonha. Ah, será que hoje eu vou? Ah não, hoje o que vão dizer? Não, eu boto uma roupa assim, não, está muito crente. Não, ela estava resolvida. Se ela botasse uma calça jeans, ela vinha louvando a Deus. Se ela botasse um saião tipo pentecostal, ela ia vir louvando a Deus. Ela não estava preocupada se ela ia cantar um louvor alto no ônibus, ou no trem, ou no BRT, ou se ela ia vir calada, ou se ela ia pregar para alguém que está do lado dela. Ela queria seguir Noemi. Ela estava resolvida. Ela viu, olhou para Noemi e diz assim: o Deus que está com você, não é qualquer. Não é Deus dos Moabitas. Ela era uma mulher estrangeira. Não é dos Moabitas. O Deus que você serve, Ele tem poder. Eu quero servir a esse Deus, por isso que onde você for, eu quero estar junto com você. E aí, queridos, elas voltam para Belém, chegam em Belém de mãos vazias, chegam em Belém sem nada. E talvez você tenha chegado aqui nesse lugar sem nada. Ou talvez quando você chegou aqui, você perdeu algumas coisas. Pode ter acontecido. Você perdeu o teu ministério, está voando por aí. Você perdeu algumas coisas. Pastor, depois que eu entrei, depois que eu decidi por Cristo, eu perdi algumas coisas. Mas olha, querido, eu tenho certeza de uma coisa: se você está firme em Cristo, você não perdeu a coroa que está te esperando. Você não perdeu os teus galardões. Você não perdeu a tua salvação. Diga glória a Deus. Diga para o teu irmão assim: você não sabe de nada. Diga para ele: sabe de nada. Não sabe o que está te esperando. Diga para ele: não sabe o que está te esperando. Falar com ele assim: aqueles que semeiam com lágrimas trarão a sua recompensa. Voltarão com a sua recompensa. Diga para ele, eu gosto bem de dizer esse texto, Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, diga para ele, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está chorando 2 ou 3 noites. Talvez você está chorando 1 semana, 1 mês. Mas eu tenho certeza, a alegria vai vir. Diga glória a Deus por isso. Santo Deus. E elas voltam, queridos. Elas voltam então para Belém. E chegam em Belém de mãos vazias. E aí o povo comenta, o povo olha para elas e diz para elas, e o nome de Noemi significa felicidade. E aí alguém chega e diz: Noemi, e ela diz assim: não me chame de Noemi, o meu nome deveria ser Mara, porque diz amargura. E talvez você hoje esteja como Mara, sua alma talvez, querido, esteja em amargura. Mas olha, eu vou dizer algo para você: se o teu nome é felicidade, não diga, porque se Deus te chamou para ser feliz, não diga que você é amargo. Você não é, você pode estar, mas não é. Uma coisa é estar, é um momento. É igual a felicidade. Eu posso chorar, eu posso entristecer, mas eu não sou triste. Eu posso estar triste por um momento, mas a alegria, ela não é um sorriso, não é um momento. A alegria, ela é permanente, ela está todos os dias comigo, porque a alegria do Senhor é a minha força.
Se você olhar o pastor Marcos chorando, eu posso chorar porque eu estou pregando, e às vezes eu prego chorando, choro pregando. Posso estar chorando no louvor, posso estar chorando por uma prova, mas não tenha dúvida, eu estou feliz com Jesus. Diga glória a Deus por isso. Sabe, amados, então, Noemi volta para aquele lugar e as pessoas questionam, e as pessoas comentam, Noemi volta com Ruth. E Noemi diz assim: eu perdi tudo, porque a propriedade já pertence a outro, porque somos viúvas. E até a propriedade elas perderam. Mas eu quero dizer para você, a história não acabou aqui. A tua história não acabou não, querido. Hoje é 8 de março, você não sabe de nada, nem eu, que Deus tem preparado para nós. O dia 8 ainda nem acabou. Então elas chegam naquele lugar, e aí Ruth, e o texto, se você ler todo o capítulo 4, vai chamar ela de mulher virtuosa. Ela é, eu posso supor que ela seria aquela mulher de Provérbios, capítulo 31, mulher virtuosa, quem achará? Ela é chamada de virtuosa. Ruth então disse para Noemi: Noemi, você está idosa, eu vou trabalhar. E aí sabe o que faz Ruth? Ela não está parada porque perdeu o marido, ela não está parada porque não tem nada, elas não têm nada para oferecer, não tem nem o que comer. E aí Ruth faz o quê? Eles estão no tempo da colheita, queridos, estão no tempo da colheita, e falar no tempo da colheita, em Israel é falar em Pentecostes, que é colheita, amém? Então está no tempo da colheita, e aí Ruth vai fazer a colheita, porque nesse tempo tinha uma lei em que os pobres, toda a plantação, né, ela era assim, ó, né, a plantação ela tem, você vê que é toda organizadinha, né, as fileiras, não é bagunçada, porque eles têm que transitar ali para colher. Mas as que caíam nas beiradas, ou a que estava fora da fileira, a ordem é: deixa para que os pobres possam colher. E foi lá que Ruth foi. Ruth vai começar a colher ali. E imagina, querido, você sair para trabalhar, você ter um dia de uma notícia difícil, você ter que recomeçar, né? E você vai trabalhando e talvez chorando, e não reclama, igual o Johnny contou, né? Ele estava ali a todo momento após um assalto, né, irmãos? Porque os caras, né, acontece a situação, assaltam, né, mas eles não te dão dinheiro, ó, vou levar teu carro, mas toma aqui o dinheiro para pagar as contas até o final do mês, até tu conseguir o carro, outro carro. Não, vai embora e no outro dia bate na porta lá as contas. Eu estou aqui, a conta de luz bate lá na porta. Ó, vou embora, eu vou te deixar no escuro, hein? O telefone, né, a Nextel manda logo uma mensagem, né, vou cortar. Como é que é? Nem sei. Não identificamos o seu pagamento. Aí quando tu vai ligar, se atrasa 1 ou 2 dias, antes de ligar para a pessoa, demora meia hora para ligar, né? Porque ele ainda tem uma mensagem que tu é obrigado a ouvir, né? Aí tu dá vontade de falar assim: Senhor abençoado, cala a tua boca em nome de Jesus. Está repreendido, né, Jonas? Seu carnudo. Está na carnalidade. E aí, querido, não sabe nem a prova que a gente está passando, né? Eu poderia ter uma mensagem diferente. E crente, eu sei que está atrasado, mas em breve eu sei que tu irás pagar, porque tu és o crente fiel ao teu Deus. Vou completar a ligação. Dava uma animada, né, irmãos? Mas é para desanimar. E aí, irmão, e fora que eu não vou nem tocar, que o gás só acaba de noite, e quando acaba o dinheiro, né? Aleluia. Então, irmãos, olha aqui. Ruth, então, ela vai colher aquelas espigas, só que já tinha um plano poderoso de salvação para aquela casa. Tinha um plano de mudança. Você sabe, olha, querido, a palavra de Deus diz para nós que não sabemos os planos que Deus tem para nós. Planos de bem, de paz, para dar um fim que Ele tem para nós. Diga amém por isso, diz o profeta. Sabe, irmãos, então, Ruth está ali colhendo, e você hoje aqui veio colher.
colher. Você hoje daqui vai sair com a tua recompensa, diga amém. Você vem hoje aqui colher na casa de Deus, você está colhendo cada culto com toda a dificuldade, com toda a frustração e os problemas. Você vem porque você sabe que você vai colher algo em Deus. E então, querido, ela está colhendo ali, e para ela está colhendo só o alimento. Para você hoje, você só ouviu um louvor e uma pregação do pastor Marcos, mas você não sabe o que Deus tem de fato, de verdade. É muito mais do que podemos pensar e imaginar. Diga glória a Deus por isso. Então ela está colhendo e chega Boaz. Ruth significa leal, dedicada, trabalhadora e fiel a Deus. Boaz significa nele está a força. Sabe qual era o nome do marido de Ruth? Malom. Malom significa adoentado. Ela tinha um relacionamento doente, irmão. O nome do homem, eu não sei porque a Noemi e o Elimeleque botaram o nome desse jovem de Malom, mas significa adoentado. Não era mesmo para Ruth, foi embora, morreu. Porque o que Deus tinha para ela é um relacionamento de Deus, diga amém. Agora você está disposto a abrir mão do relacionamento do mundo? Eu não estou dizendo namoro não, irmão, estou falando relacionamento com o mundo, com o pecado, com as coisas que Deus abomina. Ei, larga isso hoje! E tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. E o adoentado já foi. O adoentado já foi, morreu. O Malom. Era uma mala grande, malão. Sabe, querido? Ruth estava colhendo. E aí Boaz, um rico fazendeiro, ele então está vendo aquela jovem colhendo, pergunta aos funcionários dele: quem é aquela moça lá? Oh Jesus, começa uma história de amor. É forte. Quem é aquela jovem que está lá? Aí o coração. Irmão, trabalha para Jesus que alguém vai te ver. Jovens solteiros, trabalha na obra de Deus que alguém de Deus vai olhar você. Não precisa, olha aqui está o que nós pregamos, trabalha para o Senhor, trabalha, cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas, amém? E também cuida do seu coraçãozinho. Você que está preocupado se vai ficar para titio ou para titio. Trabalha para o Senhor, aqui está escrito, irmãos, ela estava trabalhando, e Boaz diga assim: quem é esta? Imagina a cena. Imagina a cena, os olhos de Boaz foi lá. Aí vê aquela jovem, aí aqueles homens fala toda a história, tudo que aconteceu, a fidelidade dela com a sogra, não deixou, seguiu a sogra, seguiu o Deus da sogra, que é o Senhor Deus, e disse que ela era uma nora dedicada, que perdeu o marido, e elas perderam os bens, e que a sogra também dela perdeu o marido, e elas voltaram pobres para aquele lugar. Contou a história dela toda, fez a fofoca toda para ele, contou a história toda. E aí Boaz ficou esperando, e aquela menina trabalhou o dia inteiro. E ele chegou próximo a ela e falou assim, deixa eu ver aqui que está no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: é o responsável dos homens da colheita. De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã até agora está aqui, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Irmão, Boaz
ficou olhando ela trabalhando o dia inteiro. Aquele jovem falou assim, ela trabalhou o dia inteiro, aí ela sentou um pouquinho, mas voltou a trabalhar, muito trabalhadeira. E ela está, e contaram a história toda, está sustentando a sogra, ela está colhendo, elas voltaram pobres. E Boaz diz assim para aquela moça: ei, quero que tudo que você colha, e não colhe só o que está sobrando, pega o que você quiser e precisar e leva para a tua casa. Mas não é só isso, eu dei ordem que ninguém toque em você. Se você precisar de água, venha beber. O que você precisar, venha e pegue. E ela disse assim: porque você está sendo bom comigo? E Boaz nem foi com segunda intenção, ele nem disse assim, sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Não, Boaz estava sendo usado por Deus ali, a providência de Deus. Boaz falou assim, pega o que você precisar. Não pega só o que sobra, mas olha só, ninguém vai tocar em você. Água, cuidado, proteção sobre a tua vida. E ela disse assim, você me conhece, como você sabe, eu sou estrangeiro. Ele disse, conheço toda a tua história. Ei, irmão, em nome de Jesus, Deus conhece a tua história. Deus conhece o que você já passou. Deus conhece os seus erros também, do que você passou. Pode ser do que você tenha plantado, sim. Mas Deus sabe também que você tem semeado o bem andado em retidão. Ele conhece a tua história. Então não perca tempo contando a sua história para quem não pode te ajudar em nada. O máximo que você pode fazer, chama a tua liderança, conversa, pede oração, mas não sai contando a tua história para todo mundo, porque quem pode te ajudar, te dar carinho, proteção, água, alimento, provisão, é Deus. Ele conhece a tua história. Ele sabe o dia que você nasceu, as lutas que você passou, o quanto você trabalhou, sorriu e chorou. Ele conhece a tua história. Quando ela foi falar com ele, ele falou assim, eu já conheço a tua história. E eu sei que você está vivendo debaixo das asas de Deus. Boaz não só conhecia a história, sabia que a história delas não era fácil. Ele disse assim, você está vivendo debaixo das asas de Deus. Vocês estão abrigadas debaixo das asas de Deus. Boaz reconheceu, disse assim, vocês só estão vivas de pé, vocês só estão aqui e ainda encontram forças para trabalhar, porque vocês estão debaixo das asas de Deus. Ei, irmão, se você não estivesse debaixo das asas de Deus, você já tinha desesperado, é ou não é? Fala a verdade. Pessoas passaram o que você já passou, já tinha desesperado, gritado, já tinha chutado balde, já tinha feito besteira. Você prefere chorar quieto no teu canto? E você está aqui porque você está debaixo das asas de Deus. E então, não termina a história ainda, eu já vou terminando daqui a pouco. Sabe o que acontece? Ruth encontra-se com Boaz. Acontece um fato de que toda mulher viúva, o parente mais próximo tomava as suas coisas, podia ser o irmão ou o primo, o parente mais próximo tomava as coisas e tomava a viúva. E tinha um cara desse, e agora? Tinha um concorrente de Boaz. Porque Noemi, a sogra, disse assim, ô Ruth, você vai ler a história depois, né? Ô Ruth, não quero falar nada não, mas Boaz é um partidão, hein? Noemi falou, Ruth, ó. E aí Noemi deu uns conselhos para Ruth fazer assim, assim, ela foi. E Boaz se encantou com Ruth. Mas não fizeram besteira não, irmão, lê depois, tá? E acontece que Boaz chamou uns homens da cidade como testemunha, mandou chamar o cara que seria o pretendente. E aí o pretendente chegou lá, o parente mais próximo,
E aí Boaz, com os testemunhos daquela cidade, disse assim: olha, você tem direito de... Porque Boaz também era um parente, mais distante do que aquele moço, mas era parente. Ele seria o próximo da lista. E aí Boaz chega assim: olha, você tem direito sobre a propriedade e sobre a viúva. E aquele homem disse assim: olha, eu já tenho esposa, meus filhos, eu não quero mais nada. E aí Boaz, imagino, abrir um sorriso de orelha a orelha e diz assim: então, próximo da lista sou. Aí Boaz, então, toma de volta a propriedade de Noemi e Ruth, e toma Ruth como sua esposa. Diga glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Se você não entendeu, tudo que o diabo te roubou, Deus está tomando, e não só isso, Ele está tomando você para Ele, querido, e te fazendo de novo reinar com Ele. Noemi, Ruth chegaram naquela terra desprezada, elas estavam na casa de pão, mas ali elas chegaram desprezadas, tinham perdido tudo. A sua história foi assim, elas tinham saído com propriedades, mas voltaram sem nada. Mas Deus é Deus que vê, que olha, que sonda o coração. Ela volta, ela está ali trabalhando, debaixo no sol a sol, mas trabalhando, uma mulher leal a Deus, uma mulher virtuosa, e Deus, na sua soberania, no seu grande amor, usa aquele homem e diz toda a beneficência sobre aquelas mulheres, e não agora, Ele toma para si e a sua propriedade. Deus está resgatando o que você perdeu, querido. Deus tem poder para isso, e não só isso, tomar você e fazer de você uma bênção, e te dar as riquezas que Ele tem para você. Aplauda ao Senhor. Santo Deus. E ela era uma mulher estrangeira. Ela não tinha o nosso Deus como seu Deus. Ela não tinha o Deus do povo de Israel como seu Deus. Ruth, Boaz, era um tipo de Cristo. Com a sua graça, com o seu amor, resgatou a sua noiva. E a sua noiva era Ruth. Como a igreja, Ele resgata os seus bens, a sua alegria, tudo que ela perdeu, e faz dela sua noiva. A fome eram os tempos difíceis. Noemi, o crente exemplar. Você vê como Deus costurou toda a história? E eu quero te perguntar, como foi tua história até você chegar aqui? Como Deus costurou a sua história? E eu contei uma vez que, se eu estou aqui hoje como pastor, e eu digo de 70%, 80% da minha família serve ao Senhor. Eu tenho muitos primos, pastores, missionários, profetas, músicos. Inclusive eu conheci essa igreja através da pessoa da pastora Érica, na igreja de um primo meu, Bispo Jaime, onde ela foi pregar e nós conhecemos lá. Mas o evangelho chegou a mim através dos meus pais, que foi através do meu avô, que foi pregado ao meu avô, ele já adulto, cheio de filhos. E Deus foi costurando a história. Como eu conheci a pastora Márcia, Deus foi costurando toda a história. Uma família que o diabo atentou contra a família dela para matar todos, mas estão aí, graças a Deus. Como foi a tua história? Como você chegou aqui? Talvez a tua história tenha sido de Noemi, começou, você estava bem, de repente aconteceu tudo, desmoronou. E aí as coisas aconteceram, e por conta disso você acabou conhecendo pessoas e acabou conhecendo o Senhor. Talvez você tenha conhecido uma Noemi ou um Noemi. Talvez você tenha visto um amigo seu, e ele tenha te convidado, e você viu Deus na vida dele, e então por isso você veio à casa de Deus. Ele era o Noemi da sua vida. E aí talvez você tenha dito para ele: olha, eu vou com você, porque eu sei que tem Deus na tua vida, eu quero servir ao teu Deus.
Eu quero andar com você onde você for. E que tipo de crente é você hoje? Você é a Ruth que está resolvida? Porque Ruth, quando ela responde a Noemi, ela diz assim: eu vou com você. E Noemi diz assim: não, volta para casa dos seus pais. Não, eu vou com você. Porque tem gente que pegou e abraçou o evangelho, gostou da igreja, achou legal, e depois deu um passo atrás e voltou para o mundo. Mas Ruth estava resolvida na sua decisão. Ei, querido, você é Ruth hoje? Porque se você é Ruth, você também pode ser Noemi. E as pessoas olharem para você e querer vir na tua igreja, querer servir ao teu Deus. E falar do mês que nós estamos pregando, e falando mais ainda do amor de Deus, do evangelho, para a gente ganhar pessoas. Você precisa ser Noemi. Você quer ser Ruth, onde Deus vai te honrar, mas quer ser Noemi também? Você precisa ser Noemi, onde as pessoas vão olhar para você, olhar para o teu casamento e dizem: eu quero ser um casal igual a você. Esse casal é feliz. Eu estava olhando esses dias, até mudei a foto do meu perfil, né? Aí estava olhando meus filhos, minha filha já, Sara, casada, esteve aqui um tempo com a gente, olhando Débora, João. Aí tinha uns agregados, o Gabriel e o Ítalo de outro lado. O Gabriel ainda está em experiência, o Ítalo já passou pela experiência, já me aturou, já casou. Então, glória a Deus. O Gabriel está no período de experiência. Mas estava olhando para a foto da família, eu estava falando assim: Senhor, quantas lutas eu já passei. Graças a Deus meus filhos estão aqui. Graças a Deus pela minha família. E eu e minha esposa fomos Noemi para eles. O nosso exemplo em casa. E se esses meninos, se o Ítalo quis casar com a Sara, e o Gabriel está aí, né? É porque eles têm visto um casal de Noemi que tem testemunhado do amor de Deus. Eu pego no pé do Gabriel, mas ele sabe que eu amo ele. É hora que eu quero puxar a orelha dele. Mas eu amo ele também. É porque eles têm visto um casal de Noemi. Sabe por que a Sara quis casar? Quase da idade da mãe. A pastora Márcia casou com 18, eu tinha 21. Nós casamos. E Sara casou com 19 porque ela viu que casamento dá certo. Ela viu que a gente era feliz, que a gente tinha problemas, a gente era feliz. Hoje o Senhor tem restaurado muitas famílias com os cursos de casais, casados para sempre. E o seu casamento, após o curso e após a sua decisão com Cristo, tem virado um casamento que reflete a vida de Noemi, onde as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero ser como esse casal. Olha como eles são felizes. Olha como o Senhor os abençoa. Em nome de Jesus, querido. Porque o Senhor quer restaurar a tua casa. O Senhor quer te resgatar. Nesse mês nós estamos falando das pessoas que serão conquistadas pelo amor de Deus. Isso que aconteceu com Ruth e Noemi, o Senhor as resgatou. A graça de Deus, o amor de Deus. Deus quer fazer isso com a tua casa. Deus quer resgatar os teus filhos. Tem gente que colocou nesses pedidos aqui: pastor, tem gente que meu filho está nas drogas. Irmãos, Deus quer resgatar a tua casa. Mas se você precisa ser Noemi. Você precisa refletir o amor de Deus. Eles têm que olhar você, não só seguir o exemplo, aquilo que você diz, mas o que eles veem em você. Se a igreja for Noemi, o mundo vai olhar e vai querer: eu quero ir para lá, porque lá eu vejo que tem alegria, tem casamentos sólidos, tem a presença de Deus, tem salvação, tem alguma coisa lá que eu quero servir e seguir. Fique de pé em nome de Jesus. Quando tudo parecia perdido, querido, num tempo de crise, no tempo de violência, aquele tempo era assim.
Parece hoje, né? Crise, violência, abandono. Parece que a gente está falando desse tempo, não é? Crise, violência, abandono, frustração. O Senhor foi benevolente com essa família. O Senhor os resgatou. Momento de desespero, o Senhor fez uma obra poderosa. Sabe, querido, eu anotei aqui uma frase: o seu trabalho não é vão no Senhor. A sua decisão de servir a Cristo gera impacto direto na sua descendência. O seu trabalho não é vão no Senhor, nunca é. A sua decisão de servir, de seguir a Cristo, não só isso, de trabalhar na sua obra, orar pelas pessoas, convidá-las é trabalhar na obra de Deus, é fazer a vontade de Deus. Ganhar almas é trabalhar na obra de Deus também. Esse trabalho não é vão no Senhor e causa impacto direto na sua descendência. Eu poderia dizer aqui que 80% dos meus primos da minha família é maconheiro, é ladrão, é bandido. Pode acontecer isso. Pessoas que casam hoje, separam amanhã, tudo frustrado, um monte de casamento arrebentado, mas por causa de uma decisão de alguém lá atrás, gerou um grande impacto na sua descendência, da qual eu estou aqui, e da minha descendência. Quando você trabalha na obra de Deus, isso gera um impacto. Quando você serve ao Senhor, isso gera impacto direto na sua descendência. Onde você começa a profetizar, não só com as suas palavras, mas com a tua postura para os teus filhos, para aqueles que te veem. É um impacto direto. E você sabe que uma estrangeira que era Ruth, preste atenção aqui, Ruth era uma estrangeira, não tinha herança do povo de Deus. Casa com Boaz. Boaz era do povo de Israel, era um israelita. Sabe quem nasce do casamento de Ruth e de Boaz? Obed. Sabe quem é Obed? Pai de Jessé. Sabe quem Jessé é pai? De Davi. Sabe de qual linhagem Jesus vem? Da descendência de Davi, que é de Jessé, que é de Obed, que é de Ruth e Boaz, que também faz parte de Raabe, está nessa descendência. E todas as pessoas, eu vou dizer para você, você sabe quem ganhou o Billy Graham para Jesus? Eu não sei, eu não li a história, mas alguém ganhou o Billy Graham. Você tem ideia de quando o Billy Graham entregou a sua vida para Jesus, o que seus pais pensariam? Que ele ia ser o maior evangelista do mundo? Não. Você sabe quem vai ser o teu filho, tua filha? Você sabe que impacto eles vão causar? Então por isso você não sabe. Trabalha na obra de Deus igual Ruth, porque Deus vai gerar um impacto na sua descendência. Pode vir gente grande de você e você não sabe. O seu papel não é ficar preocupado com isso, é trabalhar hoje aqui na cega, na colheita, colhendo almas para o reino, tomando a tua decisão e sendo resolvido igual Ruth. Eu quero servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Noemi, eu vou contigo. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus é o Deus que promete e cumpre, querido. Oh Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim.
do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sabe, querido, talvez você ainda não foi batizado nas águas. Talvez você ainda não tenha entregue a tua vida para Jesus. Mas eu quero te fazer um convite. Jesus está nesse lugar. Ele está aqui desde o início desse culto. E talvez precisa sair da sua boca essa palavra: Jesus, eu vou contigo aonde tu for. Eu quero te dar um conselho: não saia daqui sem Ele hoje. Oh, querido, Deus quer fazer como fez na vida de Ruth e Noemi, te resgatar sua casa, te abençoar financeiramente, te honrar e te abençoar tua descendência, porque Deus pode. Os teus filhos ainda não estão perdidos, Deus pode ir lá, mas você precisa tomar tua decisão hoje. Eu quero fazer um convite. Você que quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante sua mão, você que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Levante sua mão, levante a sua mão. Vem cá, eu quero orar por você. Vem cá, querido, traz ela aqui, vamos orar. Oh, aleluia. Oh, querido, diga as palavras de Ruth hoje para Noemi: Jesus, aonde tu for, eu quero ir. Aplauda ao Senhor. Tem mais alguém hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Jesus quer fazer uma grande obra. Vem aqui à frente, eu estou terminando. Levante sua mão. Você quer entregar a sua vida para Jesus aí no teu lugar? Ei, você que ainda não entregou, vem que eu quero orar por você. Se há mais alguém, vem agora, eu quero orar por você. Oh, Jesus, estenda suas mãos para cá. Jesus, tu és maravilhoso. Toda honra e glória sejam dados ao teu nome, Jesus. Eu entrego em tuas mãos a tua filha. Deus, que o Senhor seja Deus dela. Deus, que o Senhor faça uma grande obra em sua vida. Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Estenda as suas mãos, querido. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diga: ah! Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.